Olá, eu sou Maurício Santos e esse é o Direito a um Café de hoje. Bem, hoje nós vamos falar dos tributos na recuperação judicial. Vejam que na reforma da lei, na nova lei de recuperação judicial e falência, foi dada uma força extra para o fisco. O que acontece? Nós estamos nos deparando com diversas decisões judiciais em que obrigam a recuperanda a apresentar a certidão negativa de débito para que tenha homologado o seu plano de recuperação. É claro que, se fizermos uma análise, vamos perceber que o fisco, normalmente, é o maior credor de maior parte das empresas que se encontram em dificuldades financeiras e, por isso, buscam a recuperação judicial. E aí eu dou uma força para um credor que ele não negocia dentro da recuperação judicial. Ele não faz parte dos envolvidos na recuperação. Ele não está dentro de nenhuma das classes que vão compor o quadro de credores, que vão negociar a recuperação dessa empresa. Ele simplesmente se coloca numa condição de privilegiado. Esse é o maior privilegiado de todos os credores. E aí, com a faca nos dentes e com a faca no pescoço da recuperanda, ele meio que obriga a recuperanda a fechar acordos, que são as chamadas transações tributárias, para que consiga a CND e consiga ter a homologação do seu plano. Sinceramente, quando da aprovação dessa lei, eu vi muitos amigos, colegas festejando, nossa, saiu a lei, a nova lei de recuperação. Isso surgiu no meio de uma pandemia, onde estava todo mundo desesperado, empresas fechando a rodo. E eu vi muita gente festejando, eu falei, gente, festejar o quê? O que tem de novo nesse negócio todo? Ah, não, mas agora tem a possibilidade do DIP, que é o financiamento privilegiado, esse credor que fomentar a empresa, ele ganha uma posição privilegiada para receber. Gente, nós estamos falando de Brasil. O DIP funciona para mega empresas, para empresas gigantescas. Aí tem DIP, aí os bancos voltam a financiar, os credores voltam a renegociar. Vejam o que aconteceu com o Odebrecht, o que acontece com a Oi, né? Lógico que os credores voltam a fomentar, os bancos voltam a abrir linha de crédito, pegam um médio empresário, pegam uma recuperação onde a dívida é de próximo de 20 milhões e veja se algum banco se predispõe a abrir qualquer tipo de linha de crédito para essa empresa em recuperação. Não existe. Não existe. Então a gente cria uma situação para facilitar a vida de meia dúzia de gigantes, como tudo no Brasil é assim. Nós temos no Brasil uma economia extremamente centralizada na mão de 10 grandes fortunas, 20 grandes fortunas, né? Essa desigualdade social, ela vale para as empresas também. As empresas que mais empregam, que são as pequenas, são as que não conseguem absolutamente nada. E aí a gente se depara com uma situação tributária que encurrala a recuperanda, que sufoca a recuperanda, que faz com que a recuperanda apresente planos piores de pagamento para todos os credores, porque tem que privilegiar o fisco. Eu entendo que tem toda aí uma questão social que fala, puxa vida, as outras empresas pagaram os impostos e não é justo que uma empresa tenha qualquer tipo de vantagem com relação ao imposto. Essa empresa já não tem mais nenhum tipo de vantagem, ela está à beira da falência. E se ela falir,
será pior para todo mundo. Será pior para os seus empregados, será pior para os seus credores, será pior para o próprio fisco, que nada vai receber, em sua grande maioria. Eu participei de uma recuperação judicial de uma empresa de varejo, grande até, com uma dívida acima de 100 milhões, que foi a falência. Puxa, que bacana, foi a falência. Não tinha nenhum ativo para pagar. Não tinha nenhum ativo. Os pontos todos são alugados, pertencentes a shopping centers e tudo mais. Ninguém recebeu absolutamente nada. Não estou dizendo que essa empresa, de repente, não merecia, enfim, não estou aqui discutindo merecimento. Eu estou discutindo a eficácia. Recentemente eu participei de uma discussão onde um ex-juiz de recuperação judicial e falência, ele disse o seguinte, que ele orienta seus clientes hoje a não pedir recuperação. A partir direto para a falência, porque muito provavelmente daqui a 5 anos ele terá a sua falência extinta e extinta as suas obrigações. Me parece que seria o mais fácil. Que raio de sistema nós criamos no Brasil nesse momento? Exigir das empresas a certidão negativa de débito para homologar plano é decretar sua morte. Nós estamos brincando de fazer recuperação? Nós estamos inventando para os nossos clientes que recuperação é viável desse jeito? Nós precisamos repensar isso. Nós precisamos ter maturidade para olhar para a recuperação judicial e entender que talvez ela seja a última oportunidade de manter uma empresa viva, que mereça estar viva. Porque tem empresa que não merece. Mas não é o fisco que vai determinar se ela merece ou não. E hoje é o fisco que determina se ela merece ou não. Porque o fisco não faz parte de nenhuma categoria numa recuperação judicial. Ele não está no quadro de credores. Para ele pouco importa se a não homologação vai falir uma empresa que gera milhares e milhares de empregos. Ele não está nem aí para isso. Ele não quer nem saber. E quem bateu palma para essa nova lei tem que repensar. Porque ou a gente volta a discutir isso, ou a gente volta a corrigir isso, nem que seja através da jurisprudência, ou a gente vai pegar a lista que eu recebi aí recentemente de processos em que o TJ de São Paulo exigiu a CND para homologação do plano. Se não apresentar, faliu. Que sistema é esse? Que lógica perversa é essa que foi criada na recuperação? Isso é uma lógica perversa. Não se troca isso por um DIP ou por um chamado Fresh Start, que eu quero ver esse Fresh Start funcionando. No Brasil, o falido arrasta correntes por uma vida inteira. Não existe ex-falido no Brasil. Recentemente eu vi uma falência que estava se arrastando há 3 décadas. 3 décadas, se não mais. Que falácia é essa? Que mentira é essa que a gente está contando? Como advogado especializado em recuperação judicial, estudioso de recuperação judicial, eu digo que se prevalecer esse entendimento, pode parar o jogo. Pode parar. Vamos fazer o que o ex-juiz fez. Orientar os clientes a não mais pedir recuperação. Deixa falir. Daqui 5 anos você se reabilita e reabre alguma outra coisa e deixa isso para lá. É essa a fundamentação? É esse o espírito da recuperação? É isso? Não é a preservação da função social da empresa que a gente está buscando? Ou a gente está buscando a preservação social do fisco? Tem que pagar. Eu não estou dizendo que não tem que pagar.
mas não da forma como está sendo feita. O devedor tributário não é bandido, não é ladrão, não é criminoso. Não pode ser tratado como criminoso. E não só tributário. O devedor, muitas vezes, ele é vítima também. Vítima de um mau governo, vítima de um sistema sórdido bancário. Mas a gente não olha para isso com esses olhos, não. A gente olha para ele sempre com, esse cara é um devedor, ele é um picareta. Não, não é um picareta. E muitas empresas merecem ter a oportunidade de se recuperar com CND, com obrigação de CND para homologar plano de recuperação. Pode esquecer. Senhores, pode esquecer. A coisa não vai funcionar.